Olá pessoal, beleza? Vamos continuar então nossos estudos, agora falando um pouco sobre radiciação. O que vem a ser a radiciação? Bom, na aula anterior nós vimos sobre potenciação, né? Nós vimos que potenciação é, por exemplo, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. 2 elevado ao cubo é igual a 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Então isso nós vimos na potenciação. Então a radiciação é exatamente a operação oposta da potenciação. É o contrário. Como assim o contrário? Olha só. Se na potenciação, quando eu vou para lá, eu tenho 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Quando eu quero voltar, o que eu faço? Eu pego este número 2 aqui e transformo ele em um radical. Este é o símbolo do radical. Eu vou transformar ele num radical. Aqui em cima, neste radical, tem o número 2, que não é necessário colocar. Eu já sei que é a raiz quadrada. Então é exatamente o que nós vamos fazer aqui. Quando eu quero voltar para o número 3, o que eu faço? Eu pego o número 9, olha só. Eu pego o número 9, que é este 9 aqui que eu estou pegando, ok? E pego este número 2 e transformo ele em um radical. Aí eu vou me perguntar assim, olha, qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é igual a 9. Qual é o número que multiplicado por ele duas vezes é igual a 9? É o número 3. Por quê? Porque o número 3 é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, 1, 2, é igual a 9. Perceberam? O número 3 é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é igual a 9. Por que é duas vezes? Porque aqui o radical é o quadrado, é o número 2. Este radical ao quadrado é exatamente este 2 aqui que se transformou neste radical ao quadrado. Então quando eu tiro a raiz quadrada de um determinado número, eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é igual ao número que está dentro do radical. Neste caso, o próprio número é o número 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Logo, a raiz quadrada, olha aqui o 2 indicando o quadrado, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Aqui, o processo é o mesmo. Eu vou procurar aqui, olha só, eu tenho o número 8. Não é isso? Eu tenho 2 ao cubo é igual a 8. 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado à terceira potência. Então 2 elevado a 3, pode ser falado desta forma também. 2 elevado a 3 é igual a 8. Qual é a raiz? Como é que eu transformo este número 3 em raiz? Então vou fazer o seguinte, olha, vou pegar o número 8, vou transformar ele num radical, olha aqui o número 3, e vou colocar aqui ó, o número 3. Estou fazendo a operação oposta da potenciação. Ao passo que 2 elevado ao cubo é igual a 8, eu tirando a raiz cúbica de 8, eu volto para o número 2. Por quê? Porque eu tenho que saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, olha o número 3 aqui, é igual a 8. É o próprio número 2. Por quê? Porque o número 2 é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, olha aqui, ó, 1, 2, 3, é igual a 8. Então isto significa que 8 elevado à raiz cúbica de 8 é igual a 2. Deixa eu apagar isso daqui para eu não confundir. Então isto significa que 8, que a raiz cúbica de 8 é igual a 2.
Porque o 2 é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Perceberam? Aqui também a mesma coisa. Eu vou tirar a raiz quarta de 81. Quem é a raiz quarta de 81? Olha aqui, ó. Vou colocar o número 4 aqui, porque eu estou transformando este expoente da potência em um radical. Agora é só tirar a raiz quarta de 81. Para eu saber qual é a raiz quarta de 81, eu vou procurar saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes é igual a 81. Que número é este? Olha aqui, é o próprio número 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 3, 21. E 21, opa, vamos começar, zerou, apagou. Vamos lá, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, agora sim. E 27 vezes 3, 81. Então o número 3 é o número que multiplicado por ele 4 vezes é igual a 81. Ó, 1, 2, 3, 4. Multiplicando esses números 3 aqui, vamos chegar a 81. Logo, a raiz quarta de 81 é igual a 3. Tranquilo? Isto é a radiciação. É você tirar a raiz de um determinado número. Deixa eu apagar aqui e fazer um exemplo bem tranquilo para a gente acompanhar a beleza. Olha só. Digamos que eu coloque aqui, olha. Quem é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada, por que eu sei que é quadrada? Porque tem o número 2 aqui que não precisa colocar. Qual é a raiz quadrada de 25? Procure aí um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que aqui é o número 2, 2 vezes é igual a 25. Achou? Beleza? O 5, não é isso? Por quê? Porque 5 vezes 5, olha aí, ó, o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que é o 2 que está aqui, multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 25. Logo, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Tranquilo? Bom, esta é a explicação básica da radiciação. Vamos agora ver as propriedades da radiciação, que é muito importante. Copie aí e vamos ver. Bom, gente, vamos dar continuidade então a alguns conceitos da radiciação. Olha só, vamos chamar de propriedade 1, 2 e 3 e depois nós vamos ver mais duas propriedades, ok? Olha aqui, ó. Observem aqui, apenas essa parte de cima. Eu tenho aqui um radical com os mesmos índices, n e n, beleza? Então eu tenho a raiz n de A vezes a raiz n de B. Quando eu tenho radicais multiplicando um outro radical com o mesmo índice, quando eu tenho um radical de mesmo índice multiplicando um outro radical, eu posso colocar tudo isso aqui, A e B, em um único radical. Como assim? Eu vou fazer um único radical, olha ele aqui, ó. Pronto, um único radical. Vou repetir o índice n e vou multiplicar A e B. Aqui não é uma multiplicação, então eu vou multiplicar A e B aqui dentro. Então vai ficar A vezes B. Isto é apenas para facilitar a minha visualização, bem como os meus cálculos. Então, da mesma forma que eu posso ir da esquerda para a direita, eu posso também voltar. Se houver uma necessidade, eu posso voltar com esta operação aqui. Vai depender do cálculo que eu estiver fazendo, o que for mais fácil para eu calcular. Aqui vem trazendo um exemplo do que nós acabamos de falar. Olha só, aqui eu tenho o número 2 e tenho o número 2 como o meu índice, que eu não preciso colocar. Beleza? Então eu já vi que os índices dos radicais são iguais. E aqui eu tenho uma multiplicação. Ótimo! Então eu já posso colocar em um único radical
esta operação aqui, ó, 5 vezes 3. O índice é 2, não precisa colocar, então eu coloco o 5 vezes 3 aqui dentro. Então vai ficar 5 vezes 3. Calculando isso daqui, vai ficar assim, ó, a raiz quadrada de 15. Este aqui é o resultado. A raiz quadrada de 15. Só isso. Aqui embaixo, eu tenho uma divisão, né? Eu tenho um radical e tenho uma divisão dentro deste radical. Para facilitar o meu cálculo e minha visualização, eu posso separar esta divisão aqui dentro do radical. De que forma? Eu vou colocar este mesmo radical com o mesmo índice para o A e vou colocar o mesmo radical com o mesmo índice para o B. Então vai ficar assim, ó, a raiz n de A sobre a raiz n de B. A raiz n de B. Só isso. Da mesma forma que eu posso ir da esquerda para a direita, eu posso voltar para facilitar a minha visualização, bem como os meus cálculos. Aqui me trazendo o exemplo deste conceito. Como nós vamos fazer esta operação aqui? Simples, só fazemos aqui, ó. Vamos separar todos eles. Então vai ficar a raiz cúbica de 64 sobre a raiz cúbica de 27. Pronto, vou fazer um por um. Aqui eu vou me perguntar assim, ó, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 64? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 64? Vamos tentar o número 4? Olha aí, ó, 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4, 64. Então, o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que dá 64, é o número 4. Ótimo! Então, aqui, ó, já vi que o meu numerador ele vai ser o número 4. E aqui, a raiz cúbica de 27. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 27? É o número 3. Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. E 9 vezes 3 é igual a 27. Então, a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Está aí a resposta desta operação. Tranquilo? Vamos aqui. Aqui eu tenho um radical e dentro do radical eu tenho aqui, ó, m vezes p. E fora eu tenho n vezes p. Como é que eu faço esse cálculo aqui? Bom, eu tenho P do lado de fora e tenho P do lado de dentro. Olha, quando eu tenho P do lado de fora e P do lado de dentro, eu posso simplificar esta operação aqui, ó. Eu vou cortar este P aqui, vamos botar assim, eu vou cortar este P e vou cortar este P. Então, a minha resposta aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar o A, o M que ficou e o N que ficou lá do lado de fora. Aqui é N. Pronto, simplifiquei a minha operação. Como é que fica isto na prática? Observe isso aqui, ó. Você concorda que 15, eu posso escrever 15 como 3 vezes 5? Você concorda com isso? Que 15 é igual a 3 vezes 5? É. E você concorda que 6 é igual a 3 vezes 2? 3 vezes 2, 6. É, tá certo. Então eu vou reescrever esta operação desta forma aqui, para facilitar a minha visualização e o meu cálculo. Olha como a coisa acontece, ó. O 15, olha aqui, ó, 3 vezes 5. Então, vou transformar ele aqui, ó, 3 vezes 5. Aí eu tenho 3 aqui embaixo. E o 6, 3 vezes 2. Vou botar aqui, ó, 3 vezes 2. Olha só, facilitou a minha visualização e o meu cálculo. Por quê? O que nós fizemos aqui?
Quando eu vi que eu tenho um número P fora e o P lá dentro, eu posso cortar, não é isso? Dê uma olhada aqui. Tem alguém igual do lado de fora e igual do lado de dentro? Tem, beleza. Posso cortar? Claro! Olha aí, ó. Eu tenho o número 3 e tenho o número 3. Cortei. Logo, a minha resposta simplificada vai ficar assim, ó. Quem é que sobrou? Sobrou o número 3 aqui embaixo, sobrou o número 2 e sobrou o número 5. Pronto, tá aí a minha resposta. Beleza? Bom, faça uma revisão disso daqui. Nós vamos já voltar para fazermos a propriedade 4 e 5. Faça uma revisão aí. Bom, galera, vamos finalizar então essa questão da propriedade das radiciações, ok? Bom, então nós temos aí na nossa apostila o P4. Observe que aqui, dentro do parêntese, eu tenho a raiz n de A. A raiz n de A elevado a m. A raiz n de A elevado a m. Né? Essa é a leitura que nós fazemos. Como é que eu calculo isso daqui? Eu vou calcular da seguinte forma. Bom, por enquanto, nós estamos vendo apenas algumas transformações. Nos exercícios, aí sim nós vamos ver os cálculos para isso daqui. Então, olha só, eu tenho aqui a raiz n de A elevado a m. Para calcular isto, basta fazer o seguinte. Este m que está do lado de fora, ele vai entrar no meu radical como potência de A. Ou seja, ele vai ser o expoente de A. Vai ficar da seguinte forma. Eu vou repetir todo mundo que está lá dentro do meu parêntese. Então vai ficar a raiz n de A. Este m aqui, ele entra aqui, ó. Pronto, eliminei o meu parêntese. Então eu tenho a raiz n de A elevado a m. A raiz n de A elevado a m. Só foi feita uma transformação. Então, da mesma forma que eu posso ir para lá, eu posso voltar. É uma mão dupla. Olha aqui, ó. Como é que ficaria isso no cálculo? Da mesma forma, eu vou repetir todo mundo que está lá dentro do radical e vou colocar esse 8 aqui dentro. Então vai ficar assim, ó. Repetindo o radical, 3 e o 8 está aqui. Pronto. Para ir mais adiante, para a gente finalizar esse cálculo, o que nós vimos nos exercícios anteriores, né? nas propriedades anteriores? Que aqui eu tenho o número 2. Eu vou colocar ele aqui para facilitar a nossa visualização e o nosso cálculo. E vocês sabem que o 8, eu posso transformar o 8 da seguinte forma, olha. Eu posso dizer que 8 é igual a 2 vezes 4. Lembraram daquela propriedade? É exatamente isso que eu vou fazer aqui para calcular tudo isso daqui. Olha só, 2, a raiz quadrada de 3 elevado a 8. Então eu vou reescrever esta expressão. Reescrevendo esta expressão, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar a raiz, normalmente, vai ficar o 2, que não precisa colocar, é bom reforçar isso, eu só vou colocar para facilitar a nossa visualização, o 3 e o 8, olha aqui, este 8 eu vou colocar ele desta forma, 2 vezes 8. Então eu vou botar ele aqui, ó, 2 vezes 4, 2 vezes 4, tá aqui. O que nós vimos? Que quando eu tenho 2 aqui e tenho outro sujeito igual aqui, né, do lado de fora e do lado de dentro, eu posso cortar. Então eu vou fazer isso, eu vou cortar esse cara aqui, ó. Cortar o 2 e cortar esse 2. Agora preste atenção numa coisa. Quando eu corto todo o índice do meu radical, o radical também some. Quando eu corto todo o índice do meu radical, o radical automaticamente some também. Isso é importante. Ele também desaparece. Quem é que sobrou? Olha, se eu cortei o 2, cortei esse radical, cortei esse 2, sobrou quem? Sobrou o 3 elevado a 4. Olha que o radical sumiu. Ok? Eu não tenho o radical aqui.
sumiu. Quando eu corto todo o índice do meu radical, eu corto também o meu radical. Se tivesse o número 3 aqui, por exemplo, aí sim, permaneceria o radical. Mas como eu cortei todo o índice do radical, eu corto também o radical. Então ele some aqui e fica apenas 3 elevado a 4. Quanto é 3 elevado a 4? Nós já vimos, né? Sabemos como é que calcula isso aqui. Então vai ser 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então 3 elevado a 4 é igual a 81. Pronto, fechou essa parte aqui. Vamos calcular isso daqui. Esse aqui é bastante interessante também. Olha só. Eu tenho aqui, vamos olhar aqui na parte de dentro. Esquece essa parte aqui de fora. Eu tenho aqui dentro a raiz t de A e tenho também a raiz p da raiz t de A. Como é que eu calculo isto? Não? Vai ficar assim, ó. Eu vou pegar este radical aqui e vou multiplicar este radical por este radical aqui, para ficar somente um radical. Então eu vou pegar este radical aqui e vou multiplicar por este radical. Assim eu fico apenas com um radical. Então vai ficar da seguinte forma. Como eu vou botar um radical, então eu coloco ele aqui. Coloquei um radical. Quem está lá dentro é o A. Agora eu vou pegar o índice, olha só multiplicar o índice. P vezes T. Então vai ficar P vezes T. Tá aí, é só isso. P vezes T. Na prática, nos cálculos, vamos aplicar ele aqui? Vamos fazer o mesmo processo. Eu vou colocar aqui, ó, um único radical, conforme foi feito aqui, ó. Coloco um único radical. Quem está lá dentro? É o 5. Opa, coloco o número 5 lá dentro. E agora, é só multiplicar os índices dos radicais. 4 vezes 3. Então vai ficar 4 vezes 3. Passo a passo. Continuando, é só agora calcular esse sujeito aqui. Agora ficou mais fácil, né? Calculando aqui fica, mantenho o radical, mantenho o sujeito lá dentro e calculo aqui, ó, 4 vezes 3, 12. Tranquilo? Beleza, né? Vamos ver mais uma propriedade da radiciação. Deixa eu apagar aqui rapidinho, só para a gente mostrar mais uma propriedade aqui muito importante também. Bom, na verdade todas elas são muito importantes. Sem elas fica complicado a gente fazer os cálculos, né? Eu vou colocar aqui uma outra que é quando os expoentes, quando o expoente ele é fracionário. Aí tem uma transformação também radical. Olha aqui, ó, vamos botar aqui esse exemplo aqui quando o expoente é fracionário. Então vai ficar o A, está tudo na nossa apostila, M sobre N, e aqui vamos botar um exemplo que vai ficar o 7 3/4. Pronto, está na nossa apostila isso aqui, não é isso? Então eu tenho A elevado a uma fração, N sobre N. Como é que eu calculo este A elevado a uma fração? Eu vou transformar esta potência aqui. Então vai ficar assim, ó. Eu vou repetir a base, que é o A, e vou fazer o meu radical. Vou transformar esta fração em um radical. Transformei a fração em um radical. Então o meu numerador, que está a parte de cima, ele vai entrar no meu radical. Vai ficar aqui, ó, N. E o meu denominador, ele vai sair. Vai ficar do lado de fora. Então é simples. Quem está em cima desce e quem está embaixo sobe. O N desceu, está embaixo do radical, está dentro do radical. E esse aqui fica do lado de fora. Olha aqui, ó, é a mesma coisa. Eu vou repetir o 7, transformar em radical. Eu só estou transformando, não estou necessariamente calculando.
Estou apenas transformando. Então, da mesma forma que eu posso ir para lá, eu posso voltar. Então, olha só. Quem está em cima, desce. 3. Quem está embaixo, sobe, vai para fora, né? Ou quem está em cima entra e quem está embaixo fica do lado de fora. Pronto, está aí. Essa é a transformação. Da mesma forma que eu vou, eu volto. Se eu quiser voltar, é só pegar aqui, fazer a operação ao contrário. Repete o 7, elimina o radical e transforma em uma fração. Então vai ficar o 3, ele sobe, e o 4 vem para baixo. O m sobe e o n vem para baixo. Beleza? Bom, gente, copiem aí, refaçam esses exercícios e daqui a pouquinho a gente faz alguns exercícios para a gente fixar bem esses conceitos. Beleza? Então, dê uma revisão aí. Bom, pessoal, vamos fazer aqui o exercício número 1 para a gente fixar bem as informações que já aprendemos. Olha só, esse exercício número 1 eu vou fazer de duas formas. Primeiro, da forma bem simples, bem tranquila, que a gente calcula de cabeça, sem fazer coisas elaboradas, ok? Aí depois eu vou refazer este mesmo exercício de uma forma um pouco mais elaborada. Por quê? Para a gente se acostumar a fazer as transformações que nós vimos nas propriedades da radiciação. É isso aí. Então vamos fazer de uma forma simples, bem tranquila, para a gente captar bem as informações. Então olha só, aqui eu tenho a raiz quadrada, né? Conforme nós foi dito, aqui tem o número 2, então vai ser a raiz quadrada de 81. Bom, a raiz quadrada de 81, eu tenho que procurar qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, porque é quadrado, qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é igual a 81. Isso aqui é tabuada, né? Então eu vou pensar no seguinte, qual o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é igual a 81? É o número 9. 9 vezes 9 é igual a 81, não é isso? Então, a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Pronto, sem nenhum mistério. Tranquilo, né? E aqui, eu tenho menos a raiz quadrada de 81. Pessoal, quando eu tenho um sinal negativo aqui na frente do radical, eu posso entender que aqui existe o número 1. Que é menos 1 vezes a raiz quadrada de 81. Porque não vai alterar o meu resultado. Então eu posso imaginar que aqui existe o número 1. Só que eu não preciso colocar. Ok? Então eu vou deixar aqui sem o número 1 para a gente não fazer confusão. Então olha só, menos 1. Então eu vou colocar o menos aqui. Porque ele está multiplicando esta expressão aqui. Então eu já vi que a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então eu vou colocar o resultado aqui, ó, 9. Acabou. Só isso. Então, menos a raiz de 81. Menos a raiz de 81 é igual a menos 9. Sem nenhum mistério aí também, né? Estamos fazendo da forma mais simples, mais tranquila, mais zen. Olha aqui, ó. A raiz cúbica, quando está elevado a 3, é a raiz cúbica. A raiz cúbica de 64. Então eu tenho que procurar um determinado número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 64. Que número é este? É o número 4. Por quê? 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes 4 é igual a 64. Pronto. Então, a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Tranquilo? E aqui? É a mesma coisa. Eu vou procurar um número que multiplicado por ele 3 vezes é igual a menos 64. A menos 64. O resultado aqui vai dar menos 4. Vai dar menos 4. Porque menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, olha só, quantos sinais negativos eu tenho? 1, 2, 3.
3 é ímpar, logo vai dar negativo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Olha aqui, ó, menos 64, menos 64. Então a raiz cúbica de menos 64 é igual a menos 4. Pronto. Aí nós vimos a forma bem tranquila, bem simples de resolvermos. Vamos agora fazer a forma mais elaborada. É importante que vocês façam a forma mais elaborada, porque os exercícios que temos nas nossas apostilas mais para frente vão exigir a aplicação dos conceitos das propriedades da radiciação. Então vamos zerar. Vamos começar do nada, ok? Como se não soubéssemos resolver de forma bem tranquila. Vamos passar para as propriedades. Bom, vamos então resolver o exercício A. O exercício A pede para tirarmos a raiz quadrada de 81. Qual é a raiz quadrada de 81? Olha, eu preciso saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é igual a 81. Eu sei que número é esse? Não, eu não sei. Eu não sei. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar achar este número. Para eu achar este número, eu tenho que fazer a fatoração. Ou seja, eu vou transformar o 81 em uma multiplicação de números primos. Em uma multiplicação de números primos. Então, lembra lá do MMC, do MDC? Olha só, nós vamos utilizar aquele método. Nós vamos fatorar este número. Vou começar com quem? Com o número 3, porque o 2 não dá para dividir 81, porque 81 é ímpar. 81 divididos por 3 vai dar 27. Dá para continuar? Dá. Continuo por 3. 27 por 3 vai dar 9. Continuo por 3. 9 por 3 vai dar 3. Continuo por 3. 3 por 3 vai dar 1. Ok. Cheguei a 1, eu paro. Então o que eu fiz aqui? Eu transformei o 81 nisto daqui, ó, em 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se eu multiplicar tudo isso daqui, eu vou voltar para 81. Beleza? Tranquilo, né? Bom, o que diz a propriedade da potenciação? Nós temos duas propriedades, a potenciação e a radiciação. O que diz a propriedade da potenciação? A propriedade da potenciação diz o seguinte, que quando tem uma multiplicação de números iguais, né, que são bases iguais, eu posso repetir este número, olha aí, o número 3, e somar os meus expoentes. Aqui, ó, é tudo número 1, número 1, número 1, número 1. Tudo número 1. Então é só somar. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, isso daqui é isto daqui. Ou 3 elevado a 4 também é igual a 81. Tranquilo? Então eu vou botar este número 3 aqui, olha, dentro do meu radical. Eu transformei a raiz quadrada de 81 nisto daqui, ó, em 3 elevado a 4. Eu transformei o 81 em 3 elevado a 4. Agora eu vou aplicar uma das propriedades da radiciação. Conforme foi dito, a raiz quadrada aqui tem o número 2. Correto? Aqui tem o número 2. Beleza. Então o que eu vou fazer aqui? Vocês sabem... Perdão. Isso daqui é o seguinte. Eu tenho a raiz quadrada de 3 elevado a 4. Bom, uma outra propriedade da potenciação, da potenciação mesmo, diz que 3 a 4 eu posso transformar da seguinte forma. Eu posso dizer que isso daqui é 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Está lá na nossa apostila. Por quê? Porque quando eu tenho as bases iguais, eu vou repetir a base, né, o 3, olha aqui, somar os expoentes. 2 mais 2, 4. Da mesma forma que eu venho, eu posso ir. Não tem problema. Ó, mão dupla.
Então, olha só, quando eu tenho bases iguais, eu vou repetir a base, olha ela aqui repetindo, e vou somar os expoentes. 2 mais 2, 4. Então, eu vou colocar esse 3 elevado à quarta, vou substituir por este sujeito aqui. Então, vai ficar assim, ó, a raiz quadrada, aqui é o 2, né? Vou colocar só para a gente facilitar a nossa visualização. E 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Tranquilo até aí? Bom, continuando ainda com as propriedades da potenciação e da radiciação, olha só a transformação que nós vamos fazer. Nós vimos também na radiciação, nas suas propriedades, que isso daqui, quando é multiplicação, eu posso colocar ou em um radical ou em dois radicais. Aqui eu vou colocar em dois radicais. Então vai ficar assim, ó. 3 elevado ao quadrado, aqui é o número 2, vezes a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Só transformei. Se nós revisarmos lá, vamos achar também essa mesma condição. Bom, continuando aqui, olha só, eu posso simplificar. Olha, eu tenho 2 aqui, não tenho 2 aqui, eu vou simplificar. Vou cortar este e vou cortar este. O que foi dito? Que quando se corta todo o índice do radical, o radical também sai. Aqui eu vou cortar também, ó. Vou cortar. Quando eu corto todo o índice do radical, o radical também sai. Quem é que sobrou? Quem é que sobrou? Olha aqui. Sobrou só o número 3 vezes o número 3. Então isso aqui, ó, é 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3? 9. Uau! É! Chegamos a 9. Perceberam? Fizemos um longo caminho e chegamos ao resultado 9 que nós vimos lá anteriormente quando fizemos o cálculo de forma básica. Por quê? 9 vezes 9 é igual a 81. 9 vezes 9 é igual a 81. Beleza? Então foi feito isso aqui só para a gente trabalhar bem as propriedades da potenciação e da radiciação. Aqui é a mesma coisa. Não há necessidade de eu fazer todo o processo de novo. Por quê? Porque a raiz quadrada de 81, né, a raiz quadrada de 81, nós já vimos que é 9. E vimos também que eu tenho um sinal negativo, que é o menos 1, multiplicando o resultado desta operação. Então aqui está o resultado da operação. Então vai ser o menos o resultado da operação, 9. Tranquilo, né? Até aí, beleza. Então só basta fazer uma vez todo aquele processo. E aqui? Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Eu não sei qual é a raiz cúbica de 64. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai ter números grandes, 121, 144, que não vai dar para a gente imaginar, que a gente vai ter uma dificuldade de achar qual é a sua raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou etc., de cabeça. E a gente vai ter que fazer a fatoração. Então vamos começar a fazer a fatoração com exemplos bem simples, bem tranquilo, para a gente se acostumar com isso. Então olha só, eu não sei qual é a raiz cúbica de 64. Então eu vou procurar qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 64. Bom, como eu não sei, eu vou pegar o 64 e vou fatorar o 64. 64 é um número par, então eu começo por 2. 64 dividido por 2 é igual a 32, continuo por 2 que vai dar 16, continuo a dividir por 2 que vai dar 8, e dividindo 8 por 2 vai dar 4, e dividindo 4 por 2 vai dar 2, e dividindo 2 por 2 vai dar 1. Bom, aceleramos porque já sabemos fazer isso, né? Beleza. Agora, observe uma coisa bastante interessante. Isso daqui é, na verdade, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então aqui eu tenho o número 1, 1, 1, 1, 1 e 1, correto? Que não precisa ser colocado.
mas eu tenho o número 1 em cada um deles. Na propriedade da potenciação, diz que quando eu tenho uma multiplicação de números iguais, é o número 2, eu vou repetir a base, que é o número 2, ó, 2, 2, 2, 2, 2, e vou somar os expoentes. Então vai ser 1 mais 1, 2, mais 2, 3, mais 3, 4. Oh, perdão, acabei embolando tudo. Vamos lá. É só contar aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Resolvido. Se eu somar aqui, vai dar 6. Tranquilo. Então eu vou substituir o 64 por 2 elevado a 6. Vamos substituir aqui? Então vai ficar assim, ó. A raiz cúbica de 2 elevado a 6. Elevado a 6. Bom, uma outra propriedade da potenciação diz o seguinte, que eu posso transformar esse 6 de forma conveniente para eu ter um número 3 aqui dentro também, para eu poder cortar. Então o 6, então como é que eu vou transformar isso? Olha só, eu posso dizer que 2 elevado a 6 é igual a 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Não é isso? Porque eu vou repetir a base, olha a base aqui, e vou somar os expoentes. 3 mais 3, 6. Repete a base, olha aqui, e 3 mais 3 e 6. Repete a base e soma os expoentes. Então eu vou transformar isso daqui aqui dentro, da mesma forma que fiz aqui em cima. Vai ficar assim, ó. 3, repete, transforma o 2 a 6 nessa multiplicação aqui, 2 a 3 vezes 2 a 3. Até isso, só estamos fazendo transformação, não estamos calculando. E a outra propriedade diz que eu posso colocar esta multiplicação em 2 radicais, que fica mais fácil ainda para visualizar na hora que eu fizer o corte. Então vai ficar aqui, ó, 3, 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 3. Pronto, olha aí. Tenho 2 radicais. Agora ficou mais fácil. É só cortar. Corto este com este. Quando eu corto todo o índice do meu radical, o radical também sai. E aqui vai ser a mesma coisa. Corto este com esse e corto também o meu radical. Quem é que sobrou? Sobrou 2 vezes 2, que não estão cortados. 2 vezes 2. Então olha aqui, ó, sobrou 2 vezes 2, que é igual a 4. Então isto significa que 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Logo, a resposta da raiz cúbica de 64 é igual a 4. É igual a 4. Caso a pessoa já tenha uma certa habilidade, já sabe fazer de cabeça, ela pode simplificar aqui direto. Ela pode imaginar que isso daqui, ela pode cortar esse 3 aqui pelo número 2. Ela pode cortar este 3 aqui, dividir aqui por 3 e dividir aqui também por 3, que vai ficar 2. O radical sai. Então vai ficar 2 ao quadrado. Perceberam? Aqui ela dividiu por 3. E aqui ela dividiu também por 3. Aqui vai ficar 1, o radical sai. Aqui vai ficar 2. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Tranquilo. Mas a ideia é mostrar as propriedades da potenciação. Aqui, olha só. Aqui eu tenho um sinal negativo. Eu posso imaginar que aqui também existe o número 1, menos 1 vezes 64. Vamos imaginar desta forma. Então eu vou colocar de uma cor diferente e vou reescrever isso daqui, olha. Vezes menos 1. Olha aqui, ó. Estou imaginando, menos 1 vezes 64. E vou colocar em 2 radicais também diferentes, separados. Então vai ficar a raiz cúbica de menos 1 vezes
a raiz cúbica de 64. Tranquilo? Só apenas coloquei o menos 1 aqui, imaginário, para a gente visualizar a operação que estamos fazendo aqui. Bom, eu já vi que a raiz cúbica aqui, ó. Eu já vi que a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Agora, quanto é a raiz cúbica de menos 1? É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Olha aí, quanto é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1? Vai dar menos 1. 1, 2, 3 sinais negativos. 3 é ímpar, vai dar negativo. E 1 vezes 1 é igual a 1. Então, isso aqui, essa resposta, esse resultado aqui, apenas este, é menos 1. Que eu vou colocar apenas o sinal negativo. Não é necessário colocar um 1. Vezes a raiz cúbica de 64, que é igual a 4. Pronto, fechou. A resposta desta expressão aqui é a raiz cúbica de menos 64 é igual a menos 4. Olha que diferente. Aqui deu 4 e aqui deu menos 4. Por quê? Porque menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 tem que dar menos 64. Olha só, eu tenho 1, 2, 3 sinais negativos. 3 é ímpar, logo vai dar negativo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então a raiz cúbica de menos 64 é igual a menos 4. Tranquilo? Pessoal, exercitem bastante isso, façam essa brincadeira com as propriedades, porque é importante vocês exercitarem bem isso para ficar bem afiado. Nos exercícios mais à frente da nossa apostila, vai exigir esta brincadeira, estas transformações que nós fizemos, ok? Estudem bastante, deixem seus comentários, solicitem a apostila para facilitar o cálculo de vocês. Bom, por este vídeo é só e até a próxima aula. Bons estudos!